E depois a gente verifica tanto o gabarito como também a própria ideia da questão em si. Então, a princípio nós temos na questão aí, pessoal, a figura, deixa eu só mostrar para vocês aqui, aí, aparecendo aí, agora sim a questão, depois eu vou nas figuras lá, porque é importante, aqui é só para mostrar a figura que está sendo determinada nessa questão, que é a figura 2 do Word 2007. Então eu vou ler primeiro a questão, como eu disse, eu já volto na figura para... Eu separei aqui para que vocês consigam ver a figura e também ler a questão comigo. Então vamos à leitura. A questão 2 baseia-se na figura 2, que mostra a janela principal do Word 2007, acima da qual se ampliou e destacou alguns ícones para facilitar a sua resolução. Nessa figura, a seta número 1 aponta para o texto que se encontra selecionado. Questão 2, agora dizendo, na janela principal do Word 2007, mostrada na figura 2, serão pressionados apenas uma vez sequencialmente os ícones apontados pelas setas número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ao final dessas ações, pode-se afirmar que o texto apontado pela seta número 1 estará em 1. Itálico, 2. Negrito, 3. Sublinhado, quais estão corretas? A apenas 1, B apenas 2, C apenas 3, D apenas 1 e 3 e a letra E 1, 2 e 3. Bem, pessoal, observa a imagem da questão, observa o texto da questão. Ele cita realizar exatamente essa sequência sobre o texto que está selecionado. A sequência é clicar na seta apontada pelo número 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nesta sequência. Então vem um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar na questão, vamos voltar na imagem da questão, na figura 2, que mostra o texto selecionado. E esse texto selecionado vai desde aqui de T, de tênis, até o ponto final lá de slumps. E aqui nós temos também uma área que está pontilhada ali, com contorno pontilhado, e ela aparece ampliada agora aqui para vocês. E ali tem algumas setas, que é justamente aquelas que a questão quer usar, ó. Seta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre esse texto selecionado apontado pela seta número 1, temos que clicar na seta número 2, no botão da seta número 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7. Primeiro vamos à nomenclatura desses botões. Esse primeiro aqui, esse que está apontado pela seta número 2, esse nós chamamos de limpar formatação. A seta número 3 é o sublinhado, a seta número 4 é o itálico, a seta número 5 é o negrito, a seta número 6 é o salvar e a seta número 7 é o desfazer. Antes de mostrar na prática, vamos pensar um pouco no texto selecionado e nas indicações. Percebe que, de acordo com as indicações, o texto está em negrito e itálico, mas não está sublinhado. Isso nós sabemos não só olhando o texto, mas a própria indicação mostra que negrito está ativado, itálico também está ativado e o sublinhado não está ativado a princípio. Quando o usuário, como ele disse para seguir a seguinte ordem, primeiro clicar no botão limpar formatação. Então, primeiro clicar aqui na seta apontada pelo número 2, o que esse botão limpar formatação vai fazer? Ele vai tirar todas as formatações que foram aplicadas nesse texto. Quer ver? Ó, vamos verificar porque eu tenho o mesmo texto que eu montei aqui para vocês e eu acho interessante a gente verificar isso. Então vem aqui, vamos pegar o mesmo texto e fazer a mesma operação que ele fez. Ele tem um texto selecionado lá, então vamos selecionar esse mesmo texto. Basicamente, ele selecionou o texto... Aliás, até tem um pontinho a mais aqui, ó. Bem, então basicamente ele selecionou o texto da seguinte maneira, é assim que está aparecendo na questão. Esse texto selecionado aparece aqui, como vocês podem observar, o negrito e o itálico estão ativados e o sublinhado está desativado. Ele pede primeiro para clicar na seta apontada pelo número 2, que é o botão limpar formatação. Quando nós clicamos nesse botão, ele tira todas as formatações que foram aplicadas no texto, retornando a formatação inicial e original de um novo documento em branco do Word 2007. Então, se eu clicar ali, ele vai tirar todas as formatações que porventura foram aplicadas depois que o documento foi iniciado, retornando as formatações iniciais de um novo documento em branco no Word. Quer ver? Vamos então clicar aqui no botão limpar a formatação agora. O que ele fez? Ele tirou o negrito,
tirou o itálico, sublinhado já não estava mesmo, em vez de fonte Arial, que estava descrita antes, agora ficou a fonte calibre e deixou o tamanho 11, porque esse é o padrão inicial de um novo documento em branco no Word, é fonte calibre, tamanho 11, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. E quando nós clicamos no botão limpar formatação, a primeira coisa que ele fez então foi limpar as formatações que haviam no texto, como por exemplo, estava, observa de novo, vou desfazer, estava assim, ó, estava assim. Aí, olha lá, tinha fonte Arial, negrito itálico, né? Vou clicar agora no botão limpar formatação, a seta apontada pelo número 2, a primeira que ele pede para clicar. Limpou as formatações, tirou então o negrito, tirou o itálico, voltou a fonte padrão inicial que é calibre, voltou ao tamanho padrão inicial que é tamanho 11. Então, num primeiro momento, ficou sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, certo? Vamos lá, passo a passo. Agora, o que a questão pede? Logo depois, a questão pede para clicar na seta apontada pelo número 3, porque a questão pede em ordem, olha lá, só para lembrar a nossa questãozinha aqui de novo, ó, a ordem é essa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então 2 já clicamos. Agora ele pede para clicar na seta apontada pelo número 3, que é o sublinhado. Então vamos ver agora lá no nosso texto o que vai acontecer quando a gente clicar no botão sublinhado. Como o próprio nome diz, né, a seta apontada pelo número 13 é o botão sublinhado, ele vai deixar todo o texto com uma linha na parte inferior. Então agora eu clico aqui no botão sublinhado, percebe que todo o texto agora ficou constando uma linha na parte inferior desse texto. Quer dizer, ele ficou de fato em sublinhado. Agora sim, ativou o sublinhado. Beleza, temos mais passos pela frente, vem comigo. O próximo passo que a questão pede é clicar agora na seta apontada pelo número 4, que é o itálico. É o itálico. Então vamos lá. No passo a passo que estamos fazendo agora, vamos pensar o que acontece. Se eu apliquei primeiro o limpar formatação, que tirou o itálico, se agora eu clicar na seta apontada pelo número 4, que é o itálico, agora ele vai deixar itálico o texto. Olha lá, cliquei. Senão muita gente pode pensar, mas estava ativado o itálico, professor, aí clicar ali vai desativar. Não, mas primeiro ele clicou no botão limpar formatação, e quando ele clicou no botão limpar formatação, tirou o negrito itálico sublinhado. E aí ele clicou no sublinhado, deixou sublinhado, clicou no itálico, que já não tinha mais, e deixou itálico. Então, sim, ficou sublinhado e ficou itálico até agora. Até agora foi o que aconteceu. Está até o ponto que clicamos na seta apontada pelo número 4, por enquanto está sublinhado e itálico. Vamos continuar. Aí a questão pede agora, em ordem, claro, para clicar na seta apontada pelo número 5, que é o negrito. Então vamos lá, vamos ver o que acontece agora quando clicarmos aí na seta apontada pelo número 5, que é o negrito. Vem comigo. Como não está em negrito, porque quando eu cliquei no limpar formatação ele desativou o negrito, se agora eu clicar no negrito aqui, ó, sim, ficou mais espessa a fonte e ficou de fato em negrito. Então até agora já temos o texto ali em negrito, itálico e sublinhado. Aí ele pede para clicar na seta apontada pelo número 6, que é o comando salvar. Observa lá, número 6 é o comando salvar. O que vai acontecer quando a gente clicar na seta apontada pelo número 6? Vai salvar o documento. Então vamos clicar lá no salvar, tecla de atalho Ctrl B, clicamos lá no salvar, pronto. Salvou o documento, salvou as alterações, porque como o documento já tinha um nome, era Word 1.docx aqui, ó, no meu caso, então ele só salvou o documento. Beleza? Então até agora ficou em negrito, itálico, sublinhado e as alterações foram salvas até agora, foi isso que aconteceu. E a última etapa que ele pede é para clicar na seta apontada pelo número 7. E a seta apontada pelo número 7 é o comando desfazer, que desfaz a última ação de digitação ou de formatação. Observa, o desfazer, ele não desfaz a operação salvar. Então a última ação de formatação ou de digitação que eu fiz foi o negrito, e o desfazer tem que desfazer a última ação, mas não é a ação de salvar, porque o desfazer não consegue desfazer o salvar. Clicando no desfazer, ele não vai desfazer o salvar, ele vai desfazer a última ação de formatação que eu realizei ou de digitação. E a última ação de formatação que eu realizei foi o negrito. Então, se eu clicar agora na seta apontada pelo número 7, que é o comando desfazer, ele tem que desfazer o negrito, tem que tirar o negrito. Cliquei. De fato, tirou o negrito. E encerrou por aí, porque ele fez exatamente esse padrão, ó. Limpar formatação,
Depois ele clicou no sublinhado, clicou no itálico, clicou em negrito e deixou em negrito. Aí ele clicou no salvar para salvar e clicou no desfazer, que desfez simplesmente a operação do negrito e acabou tirando o negrito da jogada, né, pessoal? Então é importante saber que o texto vai ficar assim como vocês estão enxergando. Ele vai ficar só com a fonte ali calibre, tamanho 11, vai ficar em itálico e sublinhado, mas sem o negrito, porque essa operação ele acabou desfazendo. Então vamos voltar e verificar qual é a resposta, já que a gente sabe que o texto vai ficar só em itálico e sublinhado, sem o negrito, né? Vem comigo então, vamos buscar a resposta. Se é só o itálico e o sublinhado, então é só aqui o item 1 e 3, só itálico e sublinhado. O negrito do item 2 não. Por isso a resposta do gabarito oficial foi a letra D de Dinamarca nessa questão. Bem certinho, né? Passo a passo, descobrimos que o resultado, de acordo com o passo a passo que ele indicou na questão, seguindo bem certinho esse passo a passo, ficou de fato só em itálico e sublinhado, mas não ficou negrito porque ele desfez essa operação. Então D de Dinamarca é a resposta correta. Certo, pessoal, essa é a nossa questão 2. No próximo vídeo vamos resolver a questão 3 da prova da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Então, espero vocês no próximo vídeo, daqui um pouquinho já entra no ar. Grande abraço, obrigado, valeu e bons estudos.